Seja muito bem-vinda a essa casa que você conhece bem, né? Que é um prazer te ter aqui. E Fê, vendo você assim linda, né? Tô até emocionada, mulher de tão linda que você tá. Eu lembro Obrigada. do nosso primeiro encontro, né? Onde você estava lá, você falou da sua adoção e você estava lá com aquele sorrisão, só que estava bem chateada, bem triste, né? Tava numa fase assim de não aceitação de muita coisa, né, Fernanda? Conta E tudo pra gente, mulher, quero te ouvir. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí que está com a gente. Gratidão, Fran, por essa oportunidade. Bom, você, como a maioria de todas que passaram aqui, apareceu na minha vida como um anjo bom nessa quarentena. Eu já tinha entrado na quarentena no primeiro, bem no início, eu já estava ficando mais baixo astral. E aí, um dia, numa live da minha área, apareceu você e o tema, algum problema com a sua mãe, me chamou a atenção. Uhum. Porque eu tenho 40 anos e eu passei 40 anos da minha vida tentando entender por que que a minha mãe havia me deixado, né? Ela teve que me deixar com 20 dias. E assim, quando eu tinha 23 anos, eu já tive uma oportunidade de saber um pouco da história. Mas ainda não estava completo, estava alguma coisa estranha, porque não tinha sido resolvido mesmo, sabe? E aí, quando a gente começou a entrar fazer a primeira aula do resgate, eu participei da semana do resgate, já me apaixonei. E na mesma semana eu tive uma oportunidade de participar de um congresso da minha área. E aí eu falei até com uma amiga minha, eu falei, não, eu não vou fazer. Eu quero ouvir essa mulher. Tem algo para mim ali. E aí depois a gente até conversou sobre isso, que tinha mesmo muito forte. Uhum. E na primeira aula do resgate, eu tive, não sei se você lembra, aquele momento com a minha mãe. Eu busquei ela novamente. Porque Sim. eu tenho os meus pais adotivos, que são os meus amores, e agora eu tenho quatro que são os meus amores. E eu busquei a minha mãe e Deus foi muito maravilhoso, porque era o momento certo de eu poder ouvir ela novamente. E aí ela foi e se abriu assim muito mais do que quando eu busquei ela aos 23 anos, sabe? Uhum. E aí naquele momento eu percebi que eu criei uma rejeição muito forte na minha vida. E eu paralisei 40 anos, podemos dizer assim, tudo bem? Desde os 5 anos que eu tenho memórias. E na minha infância eu ouvia muito. Tipo, tinha vizinho que chegava na casa dos meus pais adotivos, batia a campainha e falava assim: Fernanda, chama sua mãe para mim. Ó, oh, não é sua mãe, não, é sua tia. Eu sempre ouvia isso: ah, não é sua mãe, ah, não é seu pai, ah, não é isso. E eu ficava me sentindo, Fran, como se eu não tivesse identidade, sabe? RG. Sim. Eu Sim. ficava assim: por quê? Mas eles são meus pais, né? É com eles. E aí eu não aprendi a chamá-los de pai nem de mãe. Então eu fiquei assim, até os 23 anos, totalmente sem identidade. Eles me davam o amor todo que eles podiam me dar, o cuidado, o carinho. Mas eu ficava, mas por quê? Por que que a minha mãe, né? Aquela ligação com a minha mãe. Por que a minha mãe fez isso? E aí, na primeira semana do resgate, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E eu até me emociono um pouco. Eu também. Porque Porque naquela semana, Fran, naquele dia especial, ela virou e falou assim: o que você tinha falado, ela tinha permitido que eu tivesse sido criada por outros. Ela não quis, não é que ela não quis, naquele momento ela não podia. Então, é como se ela realmente tivesse aberto o caminho, sabe? E que nem ela virou e falou assim, Fernanda, e depois teve um período que você também não quis vir mais para mim. Que ela Uhum. tentou voltar para resgatar, Sim. sabe? E aí, naquele momento, podendo ver a história dela, as coisas que ela contou,
E aí eu fui investigando e fui perguntando. Foi uma conversa muito linda, muito leve. E ela se abriu, sabe? E ela me falou da minha avó, aí falou da minha bisavó. E aí eu consegui foto dos meus bisavós, dos meus tataravós. Aí falou do meu avô. E aí eu comecei a ver para essa história que eu nunca tinha olhado. E eu fiquei buscando esse olhar, que nem você falou, no meu lado profissional. Porque eu ouvia muito que eu era uma pessoa frustrada. Eu ouvia muito de vizinhos, de pessoas que falavam assim, você é burra. E eu acho que esse vizinho, ele nem deve saber. Ele foi um dos meus maiores motivadores de talvez ficar buscando esse olhar, assim, mais do que minha mãe. Ele falava assim comigo, você é uma parecida burra. Porque ele falava que eu não estudava. Sim. E nessa época eu tinha tomado bomba na escola, sabe? Fui reprovada. Aham. Aquilo me pegou e aquilo, de alguma forma, foi a minha maior força de querer provar para o mundo que eu ia ser alguém, entendeu? Então eu foquei totalmente no trabalho. E eu queria crescer de qualquer jeito. Então, assim, eu comecei desde os 13 anos trabalhando e, assim, de fazer chave, a padeira, até eu fiz um curso de comissária. E sabe quando você vai cada hora para um lado e nada se você se identificava? Aí eu entrei numa grande empresa como organizadora de arquivos. Nessa empresa eu fiquei, nessa empresa eu tive uma ascensão, eu tive uma carreira. Cheguei a ser gestora, nessa empresa eu encontrei meu marido. Mas assim, eu sou muito grata a essa empresa por isso, sabe? Mas eu estava buscando só a aprovação. Eu queria provar que eu não era uma frustrada, eu queria provar que eu não era burra, eu queria provar que eu ia ser alguém, já que eu não tinha pai e mãe, que era o rótulo que colocaram sempre na minha vida, eu ia ser alguém. Uau. Só que aí, de tanto esse esforço, porque eu conquistei muita coisa. Conquistei muitas questões materiais, conquistei a carreira, só que eu conquistei também uma doença. Aí em 2014 eu adoeci. Eu, como mãe de gêmeas, meus bebês com 3 aninhos, e aí o negócio virou uma reviravolta, assim. Eu fiquei muito mal, eu fiquei afastada por 6 meses, perdi 13 quilos. Foi muito triste. E foi triste, foi uma depressão muito grave, de cair na cama mesmo. E eu fiquei os 6 meses e voltei para o trabalho sem entender, porque hoje, assim, eu vejo que eu não tenho mais o direito, eu não me adoeço mais. E eu tenho certeza que eu não me adoeço, porque eu adoeci a vida inteira, Fran, para chamar atenção. Uau! Sempre em busca do a depressão foi muito forte. E eu saí dela sem entender também por que eu estava daquele jeito, até que chegou vocês. Você e as minhas guardiãs, amigas, assim, sim. Eu tô com muita gratidão e muito amor, sabe? Foi uma cura que em lugar nenhum eu achei. Nenhum. E assim, me aproximou da minha mãe biológica, me aproximou do meu pai biológico, que eu nunca tinha olhado para ele. Para te falar a verdade, eu acho que eu nem lembrava que ele existia. Ontem eu estava aqui no meu espaço, aí uma cliente não veio, aí meu telefone tocou, era o meu pai biológico. Gente. Ele nunca fez isso, e a gente conversou, e ele virou e falou assim, eu errei muito com você. E eu virei para ele e falei assim, pai, não existe culpados, não é culpa nem minha e dos outros irmãos que eu também tenho por parte dele, e não é culpa sua. Você não me deu o que você não teve, porque ele também não teve pai e mãe. Ele também foi deixado. Por várias consequências, por várias coisas, assim. Aí eu falei, pai, não teve culpa. O importante é que a gente está vivo e a gente está tendo essa oportunidade do Senhor me abençoar, porque eu mando para ele hoje mensagem, oi pai, bom dia, benção. E ele fala assim que é uma mensagem que ele falou assim mesmo, você está acabando comigo porque você me manda uma mensagem com tanta simplicidade.
Mas eu senti, você me mostrou, Fran, você, que eu precisava dessa força dele, sabe? Eu Sim. tenho meu pai adotivo que eu virei pro meu pai biológico, ele chama Fernando. Eu falei para ele assim, pai, sabe qual que foi a diferença minha pro senhor? O senhor não teve pai mesmo. Uau. E eu tive a sorte, e Deus foi tão maravilhoso, que o senhor e minha mãe permitiram que eu tivesse um outro pai, e só hoje eu vi isso. E esse meu outro pai, essa minha outra mãe, me sustentou, apesar de ter tido essa dor interna, mas me sustentou para ser o que eu sou. Você não teve. E eu te vejo hoje assim, e eu sou grata porque o Senhor me deu a vida. E se não fosse o Senhor, se não fosse a minha mãe, sabe? Se não fosse o meu marido, que eu também demorei para enxergá-lo como marido mesmo. Então, como que você consegue trazer em palavras o que significa? Como era antes e como é que é agora? Como era com um pedido de reconhecimento e como é que é agora trabalhar pela essência? Você consegue trazer isso pra gente? Antes eu podia falar que eu era uma pessoa insegura, apesar de demonstrar, sempre me acharam, mas por dentro, sim, dentro de casa, meu marido sabia que não era assim. Eu não confiava em mim e eu procurava ter. Hoje eu me vejo assim, uma mulher completa, apaixonada pelas minhas filhas, de chegar em casa e querer ir num parquinho um pouquinho, de ver meu marido e ver que ele é o meu marido, de fazer meu trabalho e acreditar que o que vai vir para mim vai vir sem eu precisar de esforço, sabe? A pandemia não me incomodou. Eu falo também, igual você falou, foi uma pura vida. E hoje eu me vejo assim segura, completa. É como se o campeonato, que foi uma das coisas que eu estava buscando muito, eu conquistei no resgate, sabe? Lá eu peguei meu troféu, assim, de libertação. Eu estou muito segura e, assim, eu vejo que não tem como mais eu ser como era antes. Não tem mais como olhar para trás. Não tem como mais ficar julgando as coisas do jeito que aconteceram. Não tem como mais criticar. Você trouxe uma consciência para mim, acredito que é Deus usando você para fazer isso para a gente, que não tem mais como, é uma escolha, sabe? Ontem eu conversava isso com meu marido. Não tem mais como eu ser a mesma. Ai, Pela primeira vez, fiz muitas terapias. Então você me trouxe, eu posso falar que você me trouxe mais 40 anos de vida. assim, é uma coisa que acontece muito. As mulheres, quando entram no resgate, elas são cheias de porquês, né? Por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que... Sempre muito mental. E eu lembro que você chegou bem mental também. E depois você fez essa grande virada de chave. O que você pode dizer para essas mulheres que você... Como é que foi a tua experiência para que essas mulheres elas também possam se entregar e virar essa chave, né? Ô, Fran, eu acho que eu não sei te explicar nem assim se teve alguma questão que dá para ser mencionada. Tá. Eu não sei se você lembra que eu tive muitas questões. Eu tive infecção urinária na primeira semana. Você lembra que eu tive uma herpes? Eu tive uma herpes É que verdade. marcou até hoje. Eu nunca tive uma herpes daquela. Sim. E aí vocês falando sobre a questão que eu estava sendo tensa, que eu estava segurando, que eu não estava deixando fluir. E aí eu fui, me olhei um dia no espelho, no exercício que a Fernanda Rosa ensinou lá, ela mandou um videozinho. E aí naquele momento que eu estava tentando olhar no espelho, eu ouvi uma voz tipo assim, é o seu momento, Fernanda. Ou você entrega, ou você vai ser assim. E eu não queria mais ser assim. Eu sentia que aquele chamado, teve um chamado. O resgate desse menino é muito mais do que a gente falar de palavras, é algo que é vivenciado, é uma experiência muito forte. Então eu acho que foi assim, eu te encaro como, eu te vejo como foi um instrumento muito forte de Deus na minha vida, sabe? E as meninas foram os anjos, assim, que me ampararam e que me amparam até hoje. Então é entregar mesmo, é acreditar, é quando se tiver aquela vozinha,
aqui no espaço eu falo muito com as minhas clientes, que acaba sendo uma terapia, porque são atendimentos individuais. Eu falo com elas assim, que lá na minha depressão, teve uma vez que eu falei assim, parece que Deus não está falando comigo. Eu tenho um amigo português, que ele falou assim, mas escuta o que ele tem para falar para você, Fernanda. Aí eu falei assim, tá, mas como é que eu sei que ele está falando comigo? Aí ele falou assim, quando você pensar em algo e quiser tomar uma decisão, se você tomou a decisão e ficou em paz, foi Deus que falou com você. Se você está tomando uma decisão e ainda está com aquela coisa aqui, você ainda não entendeu o recado dele. E assim foi quando eu resolvi sair da empresa, por mais que tinha 16 anos, por mais que tinha tudo, na mesma hora é como se o ciclo tivesse fechado. E foi assim quando eu entrei com você no resgate, eu sentia que ali era o lugar que eu tinha que ficar nessa pandemia e eu estava sendo resistente. Então, eu senti uma voz assim, ou você larga ou você vai continuar do mesmo jeito. Aí meio que eu confiei, foi confiança. Que lindo. E E foi o seu grande renascimento, né, Fê? Assim, porque eu lembro que todo encontro que a gente tinha online, você tentava entender muito. E aí, quando você soltou e disse, ah, beleza, vou deixar esse negócio ir, virou a chave, virou os acontecimentos, foi virando um monte de coisa, né? Gente, óbvio que isso é um processo. Tem dia que a gente tá maravilhosa, tem dia que a gente é cíclica, a gente aprende isso também lá no resgate. Eu acho importante falar, né, Fê? Porque muitas mulheres olham a gente falando de um momento de superação, de um momento de conquista, e ai, se sentem frustradas às vezes por não estar nesse momento, né? Mas, gente, nós somos mulheres como vocês, nós achávamos que a gente não ia conseguir como vocês, nós achamos os caminhos certos, as ferramentas certas, né? Os atalhos que a gente precisava, e agora a gente está aqui mostrando, né? Eu, através da minha experiência, vou conectando essas deusas todas que vão trazendo as suas experiências também, e a gente forma uma grande força feminina de resgate interno. E assim, a diferença foi como que eu vejo as coisas agora? Qual que é a energia que às vezes eu desprendia, que eu me esforçava para coisas que às vezes não precisava? E quando, por exemplo, na semana passada que eu teve aquela questão de eu ter perdido a minha sogra, os sentimentos que vieram e eu, tipo assim, e aí? Né? Não tinha como excluir mais, é você se cuidar, é você olhar para você. Então, assim, a consciência é como se... Eu vi um post hoje interessante, né? Não precisa dos olhos, se sua mente não está aberta, né? Você não precisa dos olhos para ver. Então, assim, você me trouxe consciência, clareza, sabe? É como se eu saísse mesmo da criança e fosse para uma fase adulta, coisa de 5 semanas. Isso. Né? E eu sou muito grata, Fran. Ai, meu muito grata. Sabia que você ia me fazer chorar? Nem pensei na maquiagem. Não, você não tem noção de como eu sou grata. Ai, amor, sinta meu abraço. Minha gratidão também pela sua entrega, porque, né, eu sei que muitas vezes você se questionou, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo certo? E mesmo assim você continuou e o resultado tá aí, né?